O som das taças tilintando se misturava com a música suave que preenchia o ambiente sofisticado do restaurante. Luzes douradas refletiam nos pratos impecáveis, enquanto conversas discretas criavam uma atmosfera de luxo quase intocável. Murilo Correia estava sentado sozinho, como sempre. À sua frente, um prato perfeitamente montado e uma taça de vinho que ele mal havia tocado. Tudo parecia no lugar. Tudo parecia perfeito. Mas não estava. Então, uma voz quebrou aquela bolha. Papai, posso comer com você? A frase foi tão inesperada que atravessou o ambiente como um silêncio gritante. Murilo ergueu o olhar lentamente, como se seu corpo precisasse de tempo para entender o que seus ouvidos tinham acabado de escutar. Diante dele estava uma menina. Pequena. Magra. Vestido rosa amarrotado. Sandálias gastas. Cabelo bagunçado pelo vento da rua. Mas os olhos, aqueles olhos não combinavam com o resto. Eram profundos. Carregavam algo que não se explicava fácil. Esperança e medo. O restaurante inteiro pareceu congelar. Uma mulher em uma mesa próxima levou a mão à boca. Um homem murmurou algo sobre chamar a segurança. Um casal trocou olhares desconfortáveis. Aquela cena não pertencia àquele lugar. Aquela menina não pertencia àquele lugar. Mas ela não olhava para mais ninguém. Só para ele. Eu não comi hoje, mas prometo que não incômodo, disse ela em um sussurro, apertando as próprias mãos como se estivesse tentando segurar a coragem que estava escapando. Murilo sentiu algo estranho no peito. Não era pena. Não era incômodo. Era reconhecimento. Ele não sabia explicar, mas havia algo naquela menina que quebrava a lógica fria com a qual ele havia construído sua vida inteira. Durante anos, ele aprendeu a ignorar sentimentos. Aprendeu a negociar, a vencer, a crescer. Mas não a sentir. E, ainda assim, ali estava ele, sem reação. Seus olhos desceram para o prato à sua frente. Comida cara. Intocada. Perfeita. Depois voltaram para ela. Imperfeita. Real. Humana. O silêncio ficou pesado. Denso. Insuportável. E naquele instante, Murilo percebeu algo que evitou por anos. Ele tinha tudo, e, ao mesmo tempo, não tinha absolutamente nada. Atrás dele, alguém chamou discretamente um garçom. Outro cliente já demonstrava irritação. A presença da menina começava a incomodar o ambiente. Mas Murilo não ouvia mais nada. Só aquela pergunta ecoando dentro dele. Papai. A palavra bateu diferente. Fundo. Direto. Como uma lembrança que ele não queria acessar. Como um passado que ele escolheu esquecer. Seus dedos se moveram levemente sobre a mesa. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas carregado de algo muito maior. Uma decisão começava a nascer ali. Não racional. Não calculada. Humana. Ele puxou a cadeira ao seu lado lentamente. O som arrastando no chão pareceu alto demais para o silêncio do momento. A menina arregalou os olhos. Murilo respirou fundo, e disse, em voz baixa. Senta. E naquele segundo, tudo mudou. Mas o que ele ainda não sabia, era que aquele simples gesto abriria a porta para a maior verdade da sua vida. E não haveria mais como voltar atrás. A menina não se moveu de imediato. Seus olhos alternavam entre a cadeira e o rosto de Murilo, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou apenas mais uma ilusão que a vida já tinha lhe pregado antes. É sério? Perguntou, com a voz quase falhando. Murilo assentiu, mantendo o olhar firme, mas por dentro algo começava a se desorganizar. Ele não estava acostumado com aquele tipo de situação. Não havia contratos ali. Não havia controle. Só uma escolha. E consequências que ele ainda não compreendia. Mas antes, me diz seu nome. A menina hesitou por um segundo, como se aquele simples detalhe carregasse um peso maior do que deveria. Avel. O nome caiu no ar de forma estranha. Diferente. E, ainda assim, familiar. Murilo sentiu o peito apertar. Não era possível. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele reagiu como se reconhecesse aquele som. Como um eco distante. Como uma memória que ele nunca terminou de lembrar. A menina se sentou devagar, com cuidado, como se tivesse medo de que alguém mudasse de ideia e a expulsasse dali a qualquer momento. Suas mãos pequenas repousaram sobre o colo, ainda tensas. O garçom apareceu quase imediatamente. Senhor, isso não é apropriado. Murilo levantou a mão sem sequer olhar para ele. Traga um prato igual ao meu. O garçom travou por um instante, claramente desconfortável, mas acabou assentindo e se afastou.
Os olhares ao redor se intensificaram. Alguns de reprovação. Outros de curiosidade. Mas Murilo não desviava o olhar da menina. Avel, onde estão seus pais? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Ela abaixou os olhos. Não tenho papai, e mamãe tá doente. A resposta foi simples. Direta. E devastadora. Murilo engoliu em seco. Algo naquela frase não atingiu apenas seus ouvidos, atingiu algo muito mais profundo. Algo que ele vinha evitando há anos. Algo que ele enterrou sob reuniões, viagens e números. Quantos anos você tem? 5. 5. A palavra ecoou dentro dele como um impacto. 5 anos. Exatamente o tempo que ele havia escolhido não olhar para trás. Exatamente o tempo que ele vinha dizendo a si mesmo que certas decisões eram necessárias. Seu olhar ficou distante por um segundo. Memórias vieram sem permissão. Discussões. Silêncios. Uma porta sendo fechada. E, principalmente, uma escolha. A escolha de ir embora. O prato chegou. O aroma da comida se espalhou, mas Avel não se moveu. Ela olhou primeiro para Murilo. Eu passo mesmo? Ele assentiu. E quando ela deu a primeira garfada, algo inesperado aconteceu. Ela fechou os olhos. Devagar. Como se estivesse experimentando algo raro. Como se aquele simples momento fosse grande demais para o corpo pequeno que ela tinha. Não havia pressa. Não havia desespero. Só gratidão. E aquilo destruiu Murilo por dentro. Porque ele já tinha visto pessoas com fome antes. Mas nunca daquela forma. Nunca com dignidade. Nunca com silêncio. Nunca com beleza. Ele desviou o olhar por um segundo, incomodado com o que estava sentindo. Você sempre come aqui? Perguntou, tentando recuperar o controle. Avel balançou a cabeça. Só quando deixam eu ficar por perto, às vezes vou embora antes de mandarem. Murilo apertou os lábios. Cada resposta parecia desmontar mais uma camada da armadura que ele levou anos para construir. E hoje, por que veio até mim? A menina levantou o olhar. Dessa vez, firme. Direto. Sem medo. Por que você parecia sozinho? A resposta o pegou desprevenido. Murilo olhou ao redor. O restaurante continuava cheio. Pessoas conversando. Rindo. Vivendo. Mas, naquele instante, ele percebeu. Ela estava certa. Ele estava sozinho. De um jeito que dinheiro nenhum conseguia esconder. Avel inclinou levemente a cabeça. E quando alguém tá sozinho, precisa de companhia, né? Murilo não respondeu. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta pronta. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não queria ter. Mas o que ele ainda não percebia, era que aquela menina não estava ali apenas por acaso. Ela não estava apenas vendo quem ele era agora. Ela estava, aos poucos, revelando quem ele tinha sido. E quem ele tentou esquecer. Murilo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que sentir. Avel continuava comendo devagar, com cuidado, como se cada garfada precisasse ser respeitada. Não havia pressa, não havia exagero. Era quase como um ritual silencioso. E aquilo incomodava. Incomodava porque não combinava com a realidade dela. Incomodava porque combinava demais com algo que ele conhecia. Quem te ensinou a comer assim? Perguntou ele, quase sem perceber. A menina deu de ombros, simples. Mamãe fala que a gente precisa agradecer mesmo quando é pouco. Murilo sentiu o peito apertar de novo. Aquela frase, não era de uma criança. Ou melhor, não deveria ser. Ele passou a mão levemente pelo queixo, tentando reorganizar os pensamentos. Mas era inútil. Algo ali não se encaixava. Não era só a situação. Não era só o impacto. Era ela. O jeito. O olhar. As palavras. Tudo parecia próximo demais. E sua mãe, onde ela está agora? Perguntou, com mais cuidado. Avel apontou com a cabeça em direção à rua. Descansando. Quando ela anda muito, o peito dela dói, aí fica cansada. Murilo franziu levemente a testa. Ela já foi ao médico. A menina hesitou. Ela fala que sim, mas eu acho que não gosta de hospital. A resposta veio com uma sinceridade desconcertante. Murilo respirou fundo. Ele conhecia aquele tipo de resposta. Era o tipo de resposta de quem não tinha escolha. O tipo de resposta de quem aprende a conviver com a dor porque tratar custa caro demais. Ele desviou o olhar por um instante. E,
Sem querer, lembrou. Lembrou de alguém que também evitava médicos. Alguém que dizia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Alguém que sorria, só para não preocupar. Seu maxilar travou. Como é o nome da sua mãe? Perguntou, agora mais sério. Avel levantou o olhar. Ela chama Ana. O mundo pareceu diminuir por um segundo. Murilo piscou devagar. Ana. Não podia ser. Era um nome comum. Tinha que ser coincidência. Tinha que ser. Mas seu corpo não reagiu como se fosse. Seu coração acelerou. Sua respiração mudou. E, pela primeira vez desde que aquela menina apareceu, ele sentiu medo. Um medo estranho. Silencioso. O tipo de medo que não vem do presente, vem do passado. E, seu pai, ele continuou, com a voz mais baixa. Avel ficou em silêncio por alguns segundos. Não desviou o olhar. Mas também não respondeu imediatamente. Eu não conheço ele, disse por fim. Simples. Sem drama. Mas com um peso impossível de ignorar. Murilo sentiu algo afundar dentro dele. Mas eu acho que ele existe, ela completou. Ele engoliu em seco. Por que você acha isso? A menina deu um pequeno sorriso. Porque eu penso nele, e parece que ele pensa em mim também. A frase atravessou Murilo como uma lâmina. Ele desviou o olhar rapidamente. Não porque não queria ouvir. Mas porque, aquilo estava ficando perto demais. Perto de algo que ele não queria confirmar. Perto de algo que, se fosse verdade, mudaria tudo. E se ele não voltar? Perguntou, quase em um sussurro. Avel deu de ombros, mas dessa vez havia algo diferente. Algo mais forte. Então eu vou ser corajosa sozinha. Murilo fechou os olhos por um segundo. Corajosa. A palavra ficou ecoando. Ele sempre se considerou forte. Construiu tudo na base da força. Na base do controle. Na base de nunca depender de ninguém. Mas coragem? Coragem era outra coisa. Coragem era ficar. Coragem era assumir. Coragem era não fugir. E ele sabia que tinha fugido. Quando abriu os olhos novamente, Avel estava olhando para ele de um jeito diferente. Mais atento. Mais profundo. Como se estivesse tentando entender algo. Como se estivesse reconhecendo. Você parece com ele, ela disse de repente. Murilo travou. Com quem? Com meu pai. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer palavra. Murilo não conseguiu responder. Não conseguiu se mover. Porque naquele instante, pela primeira vez, a possibilidade deixou de ser absurda. E começou a se tornar real. Mas o que ele ainda não sabia era que não era só a menina que estava observando. Do outro lado do restaurante, uma mulher acompanhava cada detalhe daquela cena. Em silêncio. Com os olhos cheios. E com uma verdade que já não podia mais esperar. Os segundos pareceram mais longos do que deveriam. Murilo ainda estava imóvel, preso naquelas palavras que ecoavam sem parar dentro da sua mente. Você parece com meu pai. Aquilo não era mais coincidência. Não era mais impressão. Era um alerta. Um chamado. E, antes que ele pudesse organizar qualquer pensamento, algo aconteceu. Avel olhou por cima do ombro dele. Seu rosto mudou. Os olhos se iluminaram de um jeito diferente. Não era mais cautela. Não era mais dúvida. Era reconhecimento. Era alívio. Mamãe. A palavra saiu com força. Com alegria. Com urgência. Murilo sentiu o corpo inteiro reagir antes mesmo de virar. Lentamente, ele se virou. E então viu. Ela. Parada a poucos metros de distância. Respiração controlada. Olhos fixos. Cheios, mas firmes. Não havia surpresa no rosto dela. Havia decisão. Cada passo que ela dava em direção à mesa parecia calculado. Não por frieza, mas por tudo que já tinha sido sentido antes daquele momento. O restaurante inteiro acompanhava em silêncio. Mas, para Murilo, nada mais existia. Só ela. O tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. Porque ele conhecia aquele rosto. Mesmo com os anos. Mesmo com o cansaço evidente. Mesmo com a vida marcada ali. Ele conhecia. Não, murmurou, quase sem voz. Mas ela parou diante dele. E confirmou, sem precisar levantar o tom. Eu também não imaginava que seria assim. A voz. Era a mesma. Só que agora, mais forte. Mais firme. Mais real. Avel olhava de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Mamãe, ele me deixou sentar, disse com orgulho,
como se estivesse apresentando algo importante. A mulher assentiu de leve. Eu vi. Os olhos dela não saíam de Murilo. Nem por um segundo. E aquilo começou a sufocar. Vocês, se conhecem? A menina perguntou, agora confusa. O silêncio que veio depois foi pesado. Denso. Inevitável. Murilo tentou falar. Mas as palavras não vinham. Porque ele já sabia. Antes mesmo de ouvir. Antes mesmo de aceitar. Ele já sabia. A mulher respirou fundo. E deu mais um passo. Mais do que você imagina. A frase não foi dita com raiva. Nem com acusação. Foi dita com verdade. E isso era muito pior. Murilo passou a mão pelo rosto, tentando se manter de pé dentro daquela avalanche que começava a desabar. Memórias começaram a surgir, uma atrás da outra. Um apartamento pequeno. Risos fáceis. Promessas sem medo. Planos simples, mas reais. E depois? Discussões. Silêncios. Ausência. Uma decisão. Ele escolheu crescer. Escolheu sair. Escolheu não olhar para trás. E agora? O passado estava ali. Na frente dele. Respirando. Olhando. Esperando. Não pode ser, ele repetiu, agora mais fraco. A mulher inclinou levemente a cabeça. Pode. Avel segurou a mão da mãe. Mamãe, você conhece ele mesmo? Ela olhou para a filha. E depois voltou os olhos para Murilo. Dessa vez, não havia mais espaço para silêncio. Conheço. A menina franziu a testa. Como? A mulher não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para Murilo. Direto. Sem desviar. E disse. Diga você. Aquilo não era um pedido. Era um confronto. Um limite. Um ponto sem volta. Murilo sentiu o coração bater forte demais. Seu orgulho, sua imagem, sua segurança. Tudo começou a desmoronar ao mesmo tempo. Ele olhou para Avel. Para aqueles olhos. Para aquele jeito. Para tudo que ele já não conseguia mais negar. E, pela primeira vez em anos, ele não tentou fugir. Mas também não conseguiu mentir. Começou, mas a voz falhou. O silêncio voltou. Pesado. Insuportável. E então Avel deu um pequeno passo à frente. Seus olhos brilhavam. Mas agora, havia algo novo ali. Esperança. E medo. Misturados. Ele é, meu pai? A pergunta foi suave. Mas destruiu tudo. O mundo parou. O som sumiu. O ar ficou denso. Murilo sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro de algo que ele passou anos evitando. Algo que agora, não podia mais ignorar. A mulher se ajoelhou diante da filha. Seus olhos suavizaram, mas ainda carregavam tudo o que viveram. Sim, filha. A palavra caiu como um impacto definitivo. Sem volta. Sem fuga. Sem desculpa. Avel olhou para Murilo como se estivesse vendo algo impossível se tornar real. De verdade? Murilo não conseguiu responder de imediato. Porque, naquele instante, ele deixou de ser apenas um homem bem-sucedido. Deixou de ser apenas alguém no controle. E se tornou algo muito maior. E muito mais difícil de ser. Responsável. Mas o que viria a seguir? Seria ainda mais duro. Porque reconhecer, era só o começo. O verdadeiro teste. Seria decidir ficar. O silêncio que tomou conta da mesa não era mais desconfortável. Era devastador. Avel ainda olhava para Murilo, tentando entender o que aquela palavra significava de verdade. Pai. Era uma palavra simples. Mas, para ela, era tudo. Para ele, era peso. Responsabilidade. E, acima de tudo, culpa. Ela deu mais um passo na direção dele. Pequeno. Cauteloso. Como se tivesse medo de que aquele momento desaparecesse se chegasse perto demais. Murilo não se moveu. Não porque não queria. Mas porque não sabia como. Não sabia como reagir. Não sabia como existir dentro daquela nova realidade que acabava de cair sobre ele. Então, Avel começou, com a voz baixa, por que você não estava aqui? A pergunta veio sem acusação. Sem raiva. Sem julgamento. E exatamente por isso, foi muito pior. Murilo sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Ele abriu a boca para responder. Mas nenhuma palavra saiu. Porque não havia resposta simples. Não havia justificativa que fizesse sentido para uma criança de 5 anos. Ele não podia falar de ambição. Não podia falar de contratos. Não podia explicar orgulho.
Nada daquilo cabia naquele momento. Nada daquilo justificava a ausência. Avel inclinou levemente a cabeça, esperando. Não pressionando. Só, esperando. E aquele silêncio dele começou a dizer mais do que qualquer resposta. A mãe cruzou os braços, observando. Não interferiu. Não ajudou. Porque aquela resposta precisava vir dele. Murilo passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Seus olhos, que sempre foram firmes, agora evitavam os da menina. Eu achei que, ele começou, mas travou. Achou o quê? Que o tempo resolveria. Que a distância apagaria. Que a vida seguiria sem consequências. Ele fechou os olhos por um segundo. E, quando abriu, não tentou mais fugir. Porque eu fui covarde. A frase saiu baixa. Pesada. Mas verdadeira. A mãe arregalou levemente os olhos, surpresa com a honestidade. Avel franziu a testa, confusa. Covarde. Murilo se agachou lentamente, ficando na altura dela. Agora, não havia mais distância. Não havia mais posição de poder. Só dois mundos colidindo. É, quando alguém tem medo de fazer o que é certo, explicou, com a voz falhando levemente. Avel pensou por um instante. Processando. Mas eu disse que meu pai era corajoso, respondeu ela, quase em um sussurro. Aquilo quebrou Murilo por dentro. Porque, mesmo sem conhecê-lo, ela acreditava. Mesmo sem ele ter estado presente, ela defendia. Mesmo sem provas, ela escolheu confiar. Os olhos dele se encheram. Pela primeira vez em anos. Eu sei, ele respondeu, com dificuldade. E eu quero tentar ser agora. A mãe soltou um suspiro contido. Tentar não muda 5 anos, disse, firme. Murilo assentiu. Sem discutir. Sem justificar. Eu sei. E aquilo era novo. Ele não estava se defendendo. Não estava negociando. Não estava explicando demais. Só, assumindo. Avel olhou para os dois, ainda tentando entender tudo. Então fez outra pergunta. Mais suave. Mas igualmente forte. Então, eu não estou mais sozinha. Murilo sentiu algo apertar no peito de um jeito diferente. Aquilo não era cobrança. Era esperança. E esperança exigia resposta. Ele estendeu a mão devagar. Como se estivesse pedindo permissão. Você nunca deveria ter estado, disse, com sinceridade. Avel olhou para a mão dele por um segundo. E então segurou. Sem hesitar. Sem medo. Como se aquilo fosse natural. Como se sempre tivesse sido assim. E, naquele simples gesto, Murilo sentiu o peso real de tudo. Não era sobre dinheiro. Não era sobre passado. Era sobre presença. A mãe desviou o olhar por um instante, contendo algo que claramente vinha de longe. Anos de luta. De silêncio. De noites difíceis. Ela não sabe de tudo, disse, finalmente. Murilo levantou o olhar. Não sabe das vezes que não tivemos comida, não sabe das consultas que eu não pude pagar, não sabe que a doença piorou porque eu tive que escolher entre cuidar dela e cuidar de mim. Cada palavra era um impacto. Sem exagero. Sem drama. Só verdade. Murilo sentiu o chão emocional desaparecer. Você está doente? Perguntou, agora sem qualquer defesa. Ela assentiu. Preciso de uma cirurgia. Avel olhou rapidamente para a mãe, surpresa. Você não me contou isso. A mulher forçou um leve sorriso. Eu ia contar. Murilo passou a mão no rosto novamente, agora sem conseguir esconder. Eu vou resolver isso, disse imediatamente. Mas ela levantou a mão. Não. Ele travou. Eu não quero só que você pague. Silêncio. Eu quero que você fique. A frase foi simples. Mas definitiva. Não era dinheiro. Não era ajuda. Era presença. Era compromisso. Era mudança real. Avel apertou levemente a mão de Murilo. Então fica. 3 palavras. Sem peso. Sem estratégia. Mas com uma força que ele nunca tinha enfrentado antes. E naquele momento, Murilo entendeu. Aquela não era uma chance de corrigir o passado. Era uma chance de provar o futuro. Mas o que ele ainda não sabia era que existia uma última verdade. Uma que mudaria completamente tudo o que ele acreditava até ali. E ela estava prestes a ser revelada. O silêncio que veio depois daquele pedido não era mais pesado. Era decisivo. Murilo ainda sentia a pequena mão de Avel segurando a dele, como se aquilo fosse o único ponto firme em meio ao caos que começava a tomar conta de tudo. Então fica.
As palavras da menina continuavam ecoando. Simples. Diretas. Mas impossíveis de ignorar. Murilo levantou o olhar lentamente para a mãe. Havia algo diferente agora. Algo que ainda não tinha sido dito. Algo que estava guardado. E que precisava sair. Tem mais alguma coisa, não tem? Perguntou ele, com a voz mais baixa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo. Como quem se prepara para abrir uma porta que ficou fechada por tempo demais. Tem. A véu olhou de um para o outro, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Murilo sentiu o corpo ficar tenso. Instintivamente. Como se já soubesse que não ia gostar do que viria. Quando ela nasceu, começou a mãe, devagar, eu tentei falar com você. Murilo franziu a testa. O quê? Eu liguei. O coração dele acelerou. Eu mandei mensagem. Confusão. Eu fui até o seu escritório. Agora, choque. E ninguém me deixou chegar até você. Murilo ficou completamente imóvel. Aquilo não fazia sentido. Ou, fazia sentido demais. Memórias começaram a surgir. Uma fase da vida em que tudo era urgência. Negócios grandes. Viagens constantes. Decisões rápidas. E filtros. Muitos filtros. Eu nunca recebi nada disso, disse ele, quase em um sussurro. Ela assentiu, sem surpresa. Eu sei. Silêncio. Porque alguém não deixou. O ar pareceu mais frio. Murilo sentiu um arrepio subir pela espinha. Como assim? Ela manteve o olhar firme. Sua assistente. A palavra caiu como uma pedra. Pesada. Direta. Impossível de ignorar. Murilo piscou, tentando processar. Imagens vieram. Lembranças fragmentadas. Uma mulher sempre ao seu lado. Organizando agendas. Filtrando ligações. Evitando interrupções. Ela disse, continuou a mãe, que você não queria ser incomodado. Que estava focado em algo muito importante. Que eu não devia insistir. Murilo sentiu o estômago revirar. Isso não é verdade, eu nunca pedi isso, disse, agora mais firme, mas claramente abalado. Ela inclinou levemente a cabeça. Mas você permitiu. Silêncio. Total. Porque aquela frase doía mais do que qualquer acusação. Ele não tinha ordenado. Mas tinha criado o ambiente. Tinha construído a distância. Tinha deixado sua vida nas mãos de outras pessoas. E alguém decidiu o que ele deveria ou não saber. Eu tentei por dias, ela continuou. Depois semanas. A véu olhava confusa, mas em silêncio. Até que um dia, eu parei. Murilo fechou os olhos. Não por escolha. Mas porque não conseguia sustentar aquilo de olhos abertos. Eu achei que você tinha escolhido ir embora. A frase veio calma. Sem raiva. E isso era ainda pior. Porque não era mais um conflito. Era uma conclusão. E você, nunca voltou, ela completou. Murilo passou a mão no rosto, visivelmente desestabilizado. Eu não sabia, repetiu, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Ela respondeu na mesma hora. Não quis saber. Outra pancada. Direta. Sem defesa. Porque, no fundo, era verdade. Ele poderia ter insistido. Poderia ter perguntado. Poderia ter voltado. Mas escolheu confiar na própria ausência. Escolheu não olhar. Escolheu seguir. E agora, estava pagando por isso. A véu apertou um pouco mais a mão dele. Você tentou me procurar? Perguntou, inocente. Murilo não respondeu de imediato. Porque essa era a pergunta que realmente importava. Não era sobre a ligação. Não era sobre a assistente. Era sobre escolha. E a resposta, doía. Não, disse, por fim. A palavra saiu baixa. Mas suficiente. A véu abaixou o olhar por um segundo. Não chorou. Não reclamou. Mas sentiu. E aquilo foi pior do que qualquer reação. Murilo sentiu o peito apertar de um jeito insuportável. Eu achei que vocês estavam bem, tentou dizer. Mas nem ele acreditou nisso. A mãe cruzou os braços. Você achou que era mais fácil de achar. Silêncio novamente. Mas agora, diferente. Mais profundo. Mais definitivo. Murilo respirou fundo. Dessa vez, mais consciente. Mais presente. Quem era essa assistente? Perguntou, agora com um tom diferente. Não de empresário. Não de autoridade. Mas de alguém que finalmente entendeu o tamanho do erro. Ela respondeu sem hesitar.
Alguém que decidiu o que era importante na sua vida, por que você não decidiu? Murilo ficou em silêncio. Mas dentro dele, algo mudava. De verdade. Não era mais só culpa. Não era mais só impacto. Era clareza. Ele não tinha perdido tudo por causa de alguém. Ele perdeu, porque deixou. E, naquele instante, ele entendeu que recuperar aquilo não seria com dinheiro. Não seria com promessas. Seria com presença. Constante. Real. Difícil. Avel levantou o olhar novamente. Ainda havia brilho ali. Mesmo depois de tudo. Mas agora você sabe, disse ela, simples. Murilo assentiu devagar. Agora eu sei. E dessa vez, não era só sobre o passado. Era sobre o que ele faria a partir dali. Porque a verdade já tinha sido revelada. E ela mudou tudo. Mas ainda restava uma pergunta silenciosa no ar. Ele realmente seria capaz de ficar? Ou iria repetir a mesma história, mais uma vez? O caminho para fora do restaurante foi silencioso. Ninguém falou nada. Nem Murilo. Nem a mãe. Nem Avel. Mas havia algo diferente agora. Não era mais um encontro inesperado. Era o começo de uma consequência. Avel segurava a mão dele com naturalidade, como se aquilo já fizesse parte da vida dela. Como se não houvesse dúvida, nem medo de rejeição. E aquilo mexia com ele de um jeito que nenhuma negociação milionária jamais conseguiu. Do lado de fora, o contraste foi imediato. As luzes elegantes ficaram para trás. O som suave da música desapareceu. E deu lugar ao barulho real da cidade. Carros. Vento. Gente passando sem notar. Murilo olhou ao redor como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. E talvez estivesse. É longe? Perguntou, tentando manter a voz firme. A mãe respondeu sem emoção. Não muito. Eles começaram a caminhar. Avel, no meio dos dois. Segurando uma mão de cada lado. Como se estivesse conectando dois mundos que ficaram separados por tempo demais. Murilo percebeu o detalhe. E aquilo pesou. Porque aquela cena deveria ser comum. Mas para ele, era nova. Cada passo parecia tirar algo dele. Conforto. Controle. Distância. E, ao mesmo tempo, aproximava. Da realidade. Da verdade. De algo que ele nunca quis enfrentar. As ruas começaram a mudar. As vitrines desapareceram. As calçadas ficaram irregulares. As luzes, mais fracas. Murilo não comentou. Mas viu tudo. E sentiu. Chegaram diante de um prédio antigo. Tinta descascada. Portão simples. Nada que combinasse com o mundo em que ele vivia. Aqui, disse a mãe. Subiram as escadas. Sem elevador. Cada degrau parecia mais pesado. Não fisicamente. Mas emocionalmente. Avel subia animada. Cuidado aqui, esse degrau é quebrado, avisou, como se estivesse apresentando algo importante. Murilo assentiu. Em silêncio. Chegaram ao pequeno apartamento. A porta abriu. E, por um instante, Murilo parou. O espaço era simples. Muito simples. Um sofá gasto. Uma mesa pequena. Alguns desenhos colados na parede. Nada de luxo. Nada de excesso. Mas havia algo ali. Algo que ele não tinha em nenhum dos seus imóveis caros. Calor. Vida. Presença. Avel entrou primeiro, animada. Esse é o meu lugar. Murilo observava tudo com atenção. Como se estivesse tentando entender uma realidade que sempre existiu, mas que ele nunca quis ver. Não é muito, disse a mãe, antecipando qualquer julgamento. Murilo respondeu sem tirar os olhos do ambiente. É mais do que suficiente para mostrar que você não desistiu. Ela olhou surpresa. Não esperava aquilo. Avel correu até uma gaveta e puxou um papel dobrado. Olha isso, disse, empolgada. Murilo pegou. Desenho simples. Colorido com lápis. 3 figuras de mãos dadas. Uma casa pequena. Um sol grande no canto. E, acima, minha família. Murilo sentiu o tempo parar. Seus olhos ficaram presos ali. Naquela imagem. Naquela ideia. Naquilo que existia, mesmo sem ele. Eu fiz faz tempo, disse Avel, com orgulho. Quando meu pai voltasse. A frase atingiu direto. Sem proteção. Sem filtro. Murilo engoliu em seco. Porque aquilo não era só um desenho. Era expectativa. Era esperança. Era uma história que ela criou, sem saber se era real. E agora? Ele fazia parte dela.
A mãe observava em silêncio. Não interrompia. Não pressionava. Mas avaliava. Queria ver se, finalmente, ele estava entendendo. Murilo levantou o olhar devagar. Você precisa da cirurgia, disse, voltando ao ponto que não podia mais ser ignorado. Ela assentiu. Preciso. Eu vou resolver isso. Ela levantou a mão, imediatamente. Não quero só isso. Ele parou. Eu sei, respondeu. E dessa vez, ele realmente sabia. Silêncio. Avel se aproximou de novo. Ficou bem perto dele. Você vai voltar amanhã? Perguntou. Simples. Direto. Sem medo. Murilo olhou para ela. E percebeu que aquela era a pergunta mais importante de todas. Não era sobre dinheiro. Não era sobre passado. Era sobre constância. Sobre presença. Sobre escolha. Ele respirou fundo. Vou. A palavra saiu firme. Sem hesitação. A mãe cruzou os braços. Ainda cautelosa. Promessa não sustenta criança, disse. Murilo assentiu. Eu sei. E, pela primeira vez, ele não tentou convencer. Não tentou explicar. Não tentou provar com palavras. Porque entendeu que agora, só ações importavam. Avel sorriu. Como se aquilo já bastasse. Como se ela não precisasse de mais nada naquele momento. E, talvez, não precisasse mesmo. Mas enquanto aquele pequeno instante de calma se formava, a mãe se sentou lentamente no sofá. Seu rosto ficou mais sério. Mais profundo. Havia algo ainda não resolvido. Algo que não tinha sido dito completamente. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ela. Murilo levantou o olhar. Atento. Preparado, ou tentando estar. Porque ele já tinha entendido. Cada verdade revelada até ali. Mudava tudo. E aquela. Não seria diferente. O ambiente ficou em silêncio novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, era expectativa. Murilo permaneceu de pé, olhando para a mãe de Avel, tentando se preparar para o que quer que viesse a seguir. Mas, no fundo, ele já sabia. Nada dali seria leve. Nada dali seria simples. Fala, disse ele, com a voz mais controlada do que sentia. Ela apoiou as mãos nos joelhos, respirando fundo por um instante. Não era só mais uma informação. Era algo que carregava há tempo demais. Quando eu descobri que estava grávida, começou devagar, você ainda estava comigo. Murilo franziu a testa. Essa parte, ele lembrava. Ou achava que lembrava. Eu tentei te contar, continuou ela. Mas você estava sempre ocupado, sempre resolvendo algo urgente, sempre dizendo depois a gente conversa. Ponto. As palavras vieram calmas. Mas cada uma carregava um peso exato. Murilo desviou o olhar por um segundo. Memórias começaram a se reorganizar. Conversas interrompidas. Mensagens não respondidas. Momentos adiados. E então, você viajou, ela completou. Ele assentiu, quase automaticamente. Sim. Ele lembrava disso. Uma viagem importante. Uma negociação grande. Algo que, na época, parecia impossível de adiar. Foi quando eu descobri sozinha, disse ela. Silêncio. Murilo sentiu o peito apertar. Mas ela ainda não tinha terminado. E foi também quando eu entendi que você já tinha ido embora antes mesmo de sair de casa. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com clareza. E isso foi muito pior. Avel olhava para os dois, em silêncio absoluto agora. Sentindo. Mesmo sem entender tudo. Murilo passou a mão no rosto, tentando absorver aquilo. Mas, você podia ter insistido, ele disse, quase sem perceber. Ela levantou o olhar imediatamente. E respondeu na mesma hora. Eu insisti. Silêncio. Até entender que eu estava insistindo sozinha. Murilo não teve resposta. Porque não havia. Ela continuou. E quando ela nasceu, eu ainda acreditava que você podia voltar. Avel olhou para a mãe. Seus olhos começaram a mudar. Não havia tristeza completa. Mas havia descoberta. Eu esperei, disse ela. Esperei você aparecer na porta, ligar, perguntar, qualquer coisa. Murilo sentiu o peso aumentar. Não era só ausência. Era expectativa quebrada. Dia após dia. Semana após semana. Ano após ano. E quando nada aconteceu, ela respirou fundo, eu parei de esperar por você. Avel abaixou o olhar. A mão que segurava a de Murilo apertou um pouco menos. Não soltou. Mas mudou.
E ele sentiu. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Porque era real. Porque era consequência. Murilo se agachou novamente, ficando na altura da menina. Dessa vez, mais lento. Mais consciente. Eu errei, disse, sem rodeios. Sem defesa. Sem desculpa. A véu olhou para ele. Seus olhos ainda tinham brilho. Mas agora, havia algo novo. Cuidado. Mas você voltou, disse ela, tentando entender. Murilo respirou fundo. Sim, mas eu não devia ter ido. Silêncio. A mãe observava. Atenta. Ainda não convencida. Ainda protegendo. Como sempre fez. Você quer fazer parte da vida dela agora? Perguntou, direta. Murilo levantou o olhar. Não demorou. Não pensou demais. Quero. Ela não se moveu. Então você vai ter que aprender algo que nunca quis aprender. Murilo permaneceu em silêncio. Esperando. Ficar, mesmo quando não for conveniente. A frase foi simples. Mas definitiva. Murilo assentiu. Devagar. Eu vou. A véu olhou para ele com atenção. Como se estivesse analisando. Como se, mesmo sendo pequena, soubesse exatamente o que aquilo significava. Então ela fez algo inesperado. Deu um passo à frente. E o abraçou. Sem aviso. Sem medo. Sem cobrança. Murilo travou por um segundo. Mas, dessa vez, não hesitou. Abraçou de volta. Com força. Como se estivesse tentando recuperar, em um instante, tudo o que perdeu. E, naquele momento, algo começou a mudar de verdade. Não era mais discurso. Não era mais promessa. Era escolha. Mas toda escolha precisa de prova. E a prova começaria no dia seguinte. Quando ele teria que decidir, mais uma vez, entre a vida que construiu e a vida que finalmente tinha encontrado. Porque falar era fácil. Sentir era inevitável. Mas ficar exigia tudo. E ele ainda não sabia se estava pronto para isso. Os dias seguintes não foram fáceis. E nem deveriam ser. Murilo acordou cedo naquela manhã com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, sua agenda não era a prioridade. Seu telefone vibrava. Mensagens. Reuniões. Decisões urgentes. Tudo aquilo que antes definia sua vida. Ele olhou para a tela por alguns segundos. E, pela primeira vez, silenciou. Levantou. Sem pressa. Sem corrida. Sem aquela urgência constante que sempre guiou seus passos. E foi. Foi até o pequeno apartamento. Sem aviso. Sem protocolo. Sem assistente. A véu abriu a porta. E o sorriso dela foi imediato. Você voltou. Não havia dúvida. Não havia surpresa. Só certeza. E aquilo confirmou algo dentro dele. Dessa vez, ele estava fazendo diferente. A mãe observava ao fundo. Ainda cautelosa. Ainda atenta. Mas, já não era a mesma resistência. Porque ele apareceu. E presença, começa assim. Nos dias seguintes, Murilo começou a reorganizar tudo. Cancelou viagens. Delegou decisões. Recusou reuniões que antes considerava inadiáveis. Seus sócios estranharam. Alguns questionaram. Outros criticaram. Mas ele não explicou. Porque, pela primeira vez, ele não precisava justificar. Ele precisava agir. A cirurgia foi marcada. Rápido. E, ainda assim, cada dia até lá parecia longo. Murilo estava presente em todos. Consultas. Exames. Conversas. Silêncios. Não como alguém que paga. Mas como alguém que fica. E isso, era novo. A véu passou a esperar por ele todos os dias. Sentada perto da porta. Atenta a qualquer som no corredor. E sempre que escutava os passos, corria. Papai chegou. A frase começou a se repetir. E, a cada vez, pesava menos como culpa. E mais como pertencimento. Murilo começou a aprender coisas simples. Coisas que nunca estiveram em sua agenda. Sentar no chão. Desenhar sem pressa. Ouvir histórias que não levavam a lugar nenhum. Mas significavam tudo. Uma tarde, a véu puxou sua mão. Vem ver. Ele sentou ao lado dela. Era outro desenho. 3 figuras. Mas, dessa vez, mais próximas. Mais completas. Agora tá certo, disse ela, sorrindo. Murilo sentiu algo aquecer no peito. Porque, pela primeira vez, ele estava dentro. De verdade.
O dia da cirurgia chegou. O hospital era frio, silencioso, impessoal. Mas, para eles, era tudo. Murilo estava lá. Não no telefone. Não resolvendo problemas. Mas presente. Sentado. Esperando. Como prometeu. A mãe de Abel olhou para ele antes de entrar. Sem palavras. Mas com algo diferente. Confiança. Pequena. Mas real. Abel segurava a mão dele com força. Vai dar certo, né? Perguntou. Murilo olhou para ela. E, dessa vez, não prometeu controle. Prometeu presença. Eu tô aqui. E isso, foi suficiente. As horas passaram devagar. Cada minuto parecia mais longo que o anterior. Mas ele não saiu. Não desviou. Não fugiu. E quando o médico finalmente apareceu, o silêncio foi absoluto. Correu tudo bem. Abel sorriu. E abraçou Murilo com força. Sem pensar. Sem medir. E, naquele instante, ele entendeu. Não era sobre salvar o mundo. Era sobre estar ali, quando o mundo de alguém precisava. Os meses passaram. A recuperação veio. Lenta, mas firme. Murilo continuou. Todos os dias. Sem anúncio. Sem espetáculo. Sem reconhecimento. Só presença. Sua vida mudou. Não de forma instantânea. Mas de forma real. Reduziu o ritmo. Mudou prioridades. Aprendeu a dizer não, para finalmente poder dizer sim, para o que importava. E, aos poucos, aquela casa pequena começou a se transformar. Não em luxo, mas em estabilidade. Não em aparência, mas em segurança. Uma noite, enquanto caminhavam juntos, Abel segurou as mãos dos dois. Uma de cada lado. E disse, com simplicidade: agora sim, somos uma família. Murilo olhou para frente. Depois para ela. E entendeu. Aquilo não era sorte. Não era destino. Era decisão. Diária. Constante. E, pela primeira vez, ele estava escolhendo ficar. Mas o verdadeiro impacto daquela escolha ainda estava por vir. Porque o final dessa história não seria sobre o que ele conquistou. Seria sobre o que ele decidiu não perder outra vez. 2 anos se passaram. Não houve mágica. Não houve perfeição. Mas houve algo muito mais raro. Constância. Murilo não virou outra pessoa da noite para o dia. Ele errou. Se perdeu em alguns momentos. Quase voltou aos velhos hábitos. Mas, dessa vez, ele percebia. E voltava. Sempre voltava. O pequeno apartamento já não era o mesmo. Não porque ficou luxuoso. Mas porque ficou leve. Seguro. Vivo. A mãe de Abel se recuperou completamente. A cirurgia não resolveu apenas o problema físico. Devolveu tempo. E tempo, era tudo o que eles precisavam. Murilo não comprou uma casa enorme. Não tentou apagar o passado com exageros. Escolheu algo simples. Confortável. Onde os 3 pudessem existir juntos. Sem pressa. Sem aparência. Sem distância. Abel cresceu. Mas não perdeu aquilo que mudou tudo. A forma de olhar. A forma de sentir. A forma de acreditar. Uma tarde, enquanto organizavam algumas caixas, ela encontrou algo antigo. Um papel dobrado. Amassado nas bordas. Desgastado pelo tempo. O desenho. Aquele mesmo. 3 figuras de mãos dadas. Uma casa pequena. Um sol grande. Olha, disse ela, sorrindo. Murilo se aproximou. Observou em silêncio. Mas dessa vez, algo era diferente. A figura do pai. Não estava mais distante. Não estava fora. Não estava incompleta. Estava no centro. Segurando as 2 mãos. Firme. Presente. Real. Agora tá igual, disse Abel, com orgulho. Murilo sentiu o peito apertar. Mas não de dor. De reconhecimento. Obrigado por acreditar em mim, ele disse, com a voz baixa. Abel franziu a testa, como se aquilo não fizesse sentido. Eu não acreditei, respondeu. Pausa. Eu sabia. E aquela certeza foi o maior presente que ele já recebeu. Anos depois, na escola, a professora pediu um texto. Escreva sobre alguém que te surpreendeu. Abel escreveu. Meu pai me surpreendeu porque decidiu ficar. Simples. Direto. Mas poderoso. Ela não falou de dinheiro. Não falou de sucesso. Não falou de conquistas. Falou de presença. E quando Murilo leu aquilo, ele entendeu.
De verdade. Seu maior legado não seria o que construiu. Seria o que sustentou. Porque no final, a vida não pergunta quanto você ganhou. Pergunta quem você escolheu não abandonar. Pergunta se você esteve lá, quando alguém precisou. Pergunta se você ficou, quando era mais fácil ir embora. Murilo tinha tudo, menos o essencial. E foi uma pergunta simples, de uma menina com fome e coragem, que mudou tudo. Papai, posso comer com você? Essa pergunta nunca foi sobre comida. Foi sobre presença, sobre amor, sobre escolha. E talvez, hoje, alguém perto de você esteja fazendo a mesma pergunta. Sem palavras. Sem coragem. Só esperando. Então pense. Quem está esperando você ficar? E se você pode? Fique. Se pode ligar? Ligue. Se pode ouvir? Ouça. Porque o tempo não volta. Mas a decisão de mudar sempre começa agora. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários, eu escolho ficar. E me conta também de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias que podem mudar a forma como você enxerga a vida. E agora, não sai daqui. Tem outra história na tela que vai mexer com você ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo.